Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com o tema Qual a mensagem que o universo tem para você? Eu trouxe então duas opções para vocês se conectarem e escolherem uma para ouvir a mensagem. A primeira opção nós temos o quartzo azul e a segunda opção o quartzo verde. Então eu peço que vocês reflitem um pouco, se conectem, escolham uma opção e vamos ouvir então a mensagem que o universo tem. Eu vou começar pelo quartzo azul. Deixa ele aqui no cantinho. Eu vou tirar algumas cartas então para tentar entender o que o universo quer passar para vocês. Valete de copas, 5 de paus, o rei de copas, a torre, o sol, o enforcado. Aqui nós temos o 7 de ouros. Deixa eu só ajeitar as cartas pra gente conseguir ver tudo. O 3 de copas e o cavaleiro de espadas. Bom, isso é uma mensagem geral do universo, mas pelos naipes, a gente tem muito naipe de copas, que fala de sentimentos. Então, eu acredito que essa leitura, ela é uma leitura mais romântica, afetiva, certo? Porque a gente tem aqui, a gente já abre com o valete de copas. Aqui traz uma pessoa que está oferecendo amor, né? O valete, ele está segurando uma taça e ele está, então, oferecendo amor. Então, é uma pessoa que provavelmente está, quem sabe, iniciando uma relação ou está em busca de uma relação. Como nós temos logo aqui do lado o rei de copas, acredito que essa pessoa já esteja numa relação, já existe esse rei de copas na vida dela, mas entre eles nós temos o 5 de paus, perdão. O 5 de paus fala muito sobre conflito interno. E o que está me passando? O rei de copas, ele é, sim, né, o rei do sentimento, do amor, a copas, só que ele é conhecido por ser um rei que não demonstra sentimentos. Ele tem muita dificuldade em demonstrar. Existem sentimentos, mas ele tem dificuldade em demonstrar. Então, eu acredito que aqui nos conectamos com pessoas que estão vivendo ou tentando, né, se relacionar com uma pessoa que não está demonstrando os sentimentos ou não está dando o retorno que essa pessoa espera. E essa pessoa, então, está com conflitos internos, talvez questionando, estou no lugar certo, estou com a pessoa certa, será que vale a pena meu esforço? Porque vocês aparecem aqui, né, como o valete de copas, e esta pessoa como o rei de copas, que, como eu falei, tem amor, sim, mas a pessoa tem dificuldade em demonstrar. E aqui, ó, você está vibrando, conseguem ver o 5 de paus, é uma briga, mas é interna, são conflitos internos, certo? Tanto que, logo depois, nós temos aqui a torre. A torre é uma carta muito temida, porque ela fala realmente do o que não é estável, o que não tem estabilidade, o que não tem estrutura na sua vida vai ruir. Então, neste caso,
provavelmente o que não tem estrutura entre vocês vai ruir. E se é uma pessoa que, como a gente viu aqui, a vibração do Rei de Copas, que talvez não demonstre, não deixe claro o que quer, vai acontecer algo que vai ruir com talvez esse sentimento. Por que eu digo com sentimento? Porque logo depois da torre nós temos o Sol. O Sol é uma carta muito benéfica. O Sol, ele ilumina. Então, está falando que vocês vão conseguir ver com clareza essa situação. Vocês estão no conflito interno, vocês têm amor para dar, a pessoa não está demonstrando, não está deixando claro as intenções. Vai acontecer esse momento de quebra e vocês, vai vir o sol, vocês vão conseguir enxergar claramente essa situação. Então, acredito que o universo está querendo dizer é que vai ter um momento onde vai ficar claro essa situação para vocês, que vocês estão em conflitos internos, vocês estão tentando entender o que a pessoa quer, o que vocês querem também. Vai ter um momento de quebra, onde, né, vai ficar claro para vocês essa situação. Logo depois do Sol nós temos o Enforcado. O Enforcado, ele fala muito sobre estagnação, certo? Talvez depois deste momento onde vai ter essa quebra de expectativas, onde vocês irão ver com mais clareza a situação, vocês vão precisar ficar um tempo, parar um pouco, refletir, mais estagnados para tentar digerir tudo que aconteceu. Mas logo depois nós temos aqui o 7 de ouros. O 7 de ouros, ele fala de colheita. Vou levantar aqui as cartas. Ele fala de colheita, tá aqui esperando por uma colheita. Acredito que irá vir, sim, novos caminhos para vocês. Vocês irão colher o que vocês estão esperando. Como aqui nós temos um 3 de copas, em leituras... 3 de copas é uma comemoração, né? Eles estão aqui brindando, mas em leituras afetivas é comum 3 de copas falar sobre mais de uma pessoa, uma terceira pessoa. Então, aqui, eu acho que vai aparecer uma pessoa nova no caminho de vocês, certo? Talvez não, né? Vai ruir, sim, o que vocês viveram com esta pessoa. Vocês vão ver mais claramente o que aconteceu nesse relacionamento. Vocês irão ter um momento de parada, porque o Enforcado, ele tá virado com a cabeça para baixo, certo? Ele está... também fala sobre ver a situação de um novo prisma, de uma nova ótica. Então, com essa clareza que o Sol vai trazer, vocês vão ver o relacionamento, este relacionamento aqui com o Rei de Copas, de outra maneira, certo? E o 7 de ouros fala de colheita, então haverá uma colheita, sim. Só que como tem o 3 de copas ao lado, eu não sei se essa colheita é com esta pessoa, ou talvez sim, essa pessoa vai vir atrás, querendo oferecer, né, uma estabilidade, mas os 3 de copas, acredito que já vai ter talvez novas possibilidades, outras pessoas na sua vida, certo? O Cavaleiro de Espadas, ele fala muito sobre tomar atitude, sobre se movimentar e de forma racional. Então, acredito que aqui o universo está querendo dizer para vocês que toda situação de conflito vai ter, sim, um momento de clareza, vai ruir o que não for estável, o que não for sério, o que não for concreto, e vocês vão conseguir ver com clareza essa situação toda. Haverá momentos no futuro de colheita, sim. Haverão novas pessoas na sua vida e você tem que tomar uma decisão. Deixa eu tirar uma carta para clarificar melhor essa decisão que vocês terão que tomar. Ó, 5 de
ouros. O 5 de ouros fala muito sobre apego, sobre escassez. Acredito que vocês vão ter que abrir mão desse sentimento de apego e escassez, que provavelmente vem desta pessoa, desse rei de copas. Como eu falei, é o rei conhecido por ter sentimentos, mas por não demonstrar, por segurar, por não transparecer, certo? Vocês vão ter que se libertar desse apego, fazer um movimento mais racional e acredito que para dar oportunidade para novas pessoas que vão entrar na sua vida. O universo está querendo dizer que esta pessoa aqui, que está deixando vocês num momento bastante confuso e conflituoso, não vai dar para vocês o que vocês merecem. É uma situação de apego, uma situação de escassez. Vocês têm que se movimentar, porque vai ter colheita, assim, na área afetiva, vão ter novas pessoas na vida de vocês, certo? Só não fiquem presas nesse rei de copas, porque, ó, vai vir momentos de clareza e vocês vão conseguir entender que daqui a pouco ele não é tudo isso que vocês imaginam, certo? Vocês precisam, sim, depois desse momento de clareza, parar um pouquinho, refletir, mudar a visão de vocês, que vai ter colheita, terão novas pessoas e vocês precisam se movimentar com razão. Claro que é uma leitura sentimental, mas às vezes a gente precisa sim ter mais sabedoria na escolha, por mais que às vezes a gente tenha um sentimento forte por uma pessoa, se a pessoa nos deixa nessa escassez aqui, não vale a pena. Sendo que pode ter outras pessoas nos oferecendo novas possibilidades e mais estabilidade, certo? Para finalizar nossa leitura, eu vou tirar um conselho aqui no tarô do destino. Conselho. Ó, o louco nas ações. É hora de se arriscar e seguir os impulsos na busca de um novo caminho. Muito legal. Eu acho que é exatamente isso que o destino tá querendo dizer para vocês. Vão para um novo caminho. Inclusive no sentimental, esse tarô é bem legal, que ele traz uma energia geral, certo? Mas também indo para cada área. Na sentimental, ele diz, só um pouquinho que meu gato. Liberte-se na busca do prazer e da felicidade. Então, vamos atrás de novas possibilidades, de novas pessoas aqui, certo? E deixe para trás esta pessoa que tá dando para vocês esse sentimento de escassez, não tá valorizando vocês, certo? Vão atrás de novas possibilidades que vocês terão uma colheita. Certo? Vamos então para quem se conectou com o quartzo verde. Até mais. Olá, vamos então para quem se conectou com o quartzo verde, que é a nossa segunda opção. Vou tirar então algumas cartas para a gente entender melhor qual o conselho que o universo está dando para vocês que se conectaram com a segunda opção. Vamos lá. Dois de espadas, dois de paus, valete de copas, 8 de copas, rei de espadas, 3 de paus, 6 de espadas, a sacerdotisa, 6 de paus. Só levantar as cartas aqui. Bom, aqui nessa leitura eu percebo que quem se conectou com
com quartzo verde está passando por um momento de bastante dúvidas. Nós temos aqui o 2 de espadas, que, como vocês podem ver, é uma mulher sentada e ela está vendada, segurando 2 espadas. Então ela não consegue ver muito bem, com clareza, ela não consegue decidir. E logo ao lado dela nós temos o 2 de paus, que também significa dúvida. O 2 de paus, ele fala muito sobre 2 caminhos a seguir, né? Pensa assim, uma pessoa que está caminhando numa estrada, de repente tem uma bifurcação, se abrem 2 possibilidades de caminho. E a pessoa está parada, olhando e não sabe qual dos 2 caminhos seguir. Então, essas 2 cartas aqui me falam de alguém que está com dúvidas, está com dúvida em relação ao que fazer em relação a alguma situação, certo? Não consegue ver com clareza, ela também traz um pouco de medo, de receio, provavelmente de tomar alguma decisão equivocada, que não seja certa. Esse pajem, nesse contexto, ele me traz que a pessoa é uma pessoa muito responsável, uma pessoa que tem sentimentos bons e positivos, provavelmente em relação a essa situação, certo? Mas ela está com dúvida em como agir. Aqui aparece o 8 de copas. O 8 de copas, como vocês podem ver, é uma pessoa que está dando as costas para as copas, certo? As copas aqui seriam sentimentos. Alguém que está dando as costas e seguindo seu caminho. E dar as costas para onde tem sentimentos, né, é algo dolorido, é algo desafiador, é algo que não é fácil. Mas aqui nós temos o rei de espada, que é um rei que pede que a pessoa seja racional, que a pessoa tome decisões racionais, que a pessoa corte de sua vida o que não agrega mais. Então, aqui acredito que o universo está pedindo para, nesta situação de conflito, que vocês estão entre 2 caminhos, não sabem qual decisão tomar, que vocês sejam racionais e que deem as costas. Sim, mesmo sendo dolorido, vai ter uma situação que vocês vão ter que dar as costas e seguir o caminho de vocês. Até porque esse 3 de paus, ele vem depois, né? Obviamente o 2 de paus, 3 de paus. Se aqui no 2 vocês estão com dúvidas, no 3 já foi tomada a decisão, certo? E ele tá olhando para frente, para um caminho inteiro algo novo que tem pela frente. Essa carta fala muito sobre viagens, tá? Então, eu não sei se aqui eu me conectei com pessoas que daqui a pouco receberam uma oferta de emprego em outra cidade, outro estado, ou longe da família, certo? Está com dúvida se deve ir, se não deve ir, mas o universo está dizendo que sim, que é importante, né? Vocês devem, mesmo sendo dolorido, tomar uma decisão mais racional, talvez seja uma boa possibilidade, e sim, seguir o caminho de vocês, mesmo que seja afastado da família, mas esse caminho aqui, ó, logo após vem o 6 de espadas, que também fala, né, dando as costas. Aqui eles estão num barquinho, estão indo em direção a águas mais tranquilas. Então aqui eu acho que é uma pessoa que está em dúvida sobre qual caminho tomar. Provavelmente uma dessas decisões é uma decisão dolorida, de se afastar de pessoas, de dar as costas para algo importante, certo? E o universo fala que sim, que vai precisar ser feita essa escolha, que vocês precisam ter bastante clareza e serem bastante racionais ao tomar essa decisão, mas vai ser uma decisão importante que vai levar vocês para novas possibilidades, certo? Vocês aqui novamente também, né, buscando águas mais tranquilas, então provavelmente vai ser uma decisão que vai levar vocês para outros lugares, cada um encaixe, né, para a realidade que está vivendo.
E essa nova possibilidade vai levar vocês para águas mais tranquilas, para lugares talvez mais prósperos, onde vocês tenham mais tranquilidade, mesmo que tenha que se afastar daqui a pouco de pessoas, de afetos, né, de pessoas importantes para vocês, não seja uma saída fácil. Aí nós temos aqui a sacerdotisa. Ela é uma energia que pede bastante reflexão, bastante introspecção. Ela fala de uma pessoa que tem muita sabedoria, que sabe no seu íntimo o que precisa ser feito, mas que ao mesmo tempo reflete, fica... Ela traz também esse alerta para, às vezes, a gente refletir demais e não tomar nenhuma ação. Então ela pede sim reflexão, pede sabedoria, pede que tudo isso seja pesado, não seja tomado uma atitude de maneira precipitada. Porém, pelo que o universo está falando aqui, vocês tomando estão em dúvida, tomando essa decisão, sendo racionais, sim, não vai ser fácil, vai ter sofrimento, vão abrir mão de coisas importantes, de pessoas importantes na sua vida. E não é o abrir mão, é o afastamento, né? Daqui a pouco estar afastado de pessoas importantes. Porém, essa nova oportunidade vai levar vocês para caminhos vitoriosos. Aqui nós temos os 6 de paus, que encerra aqui a leitura de vocês, que é a comemoração, é a alegria, a estabilidade, é um caminho, uma comemoração de um caminho vitorioso. Então, acho que esse que é o recado do universo aqui para essa pessoa, que está em dúvida entre 2 caminhos, tem medo, tem receio, porém, sim, o universo está falando que mesmo sendo dolorido, vocês têm que ser racionais, abrir mão, quem sabe se afastar geograficamente, né? Essa carta aqui fala muito sobre, como eu falei, né? Daqui a pouco uma oportunidade de emprego em outro estado, em outro município. Ele fala sobre mudança geográfica também. Então, dar as costas dolorida, de maneira dolorida, talvez é porque vocês vão ter que se afastar de pessoas, família, enfim, importantes, que vai sim ser dolorido esse afastamento, porém, sendo racionais, vocês vão perceber que é a melhor opção a se fazer, certo? Vão buscar águas mais tranquilas, talvez oportunidades melhores e com bastante reflexão, de maneira madura, não tomando uma decisão impetuosa, certo? Tem que ser feito de maneira racional e com bastante reflexão, que a colheita aqui vai ser o fim, vai ser um resultado muito próspero e de muita comemoração, certo? Mas vai ter que passar por todo esse processo dolorido, certo? Espero ter ajudado. Por último, eu vou tirar então aqui uma carta que é um conselho. Vamos ver o que o universo tem de conselho para vocês. Aqui, pendurado na resposta. Imobilismo físico e uma profunda transformação interna. Certo? Eu acho que nesse sentido, imobilismo físico, uma profunda transformação, talvez vocês tenham que fazer, até coloquei a carta bem em cima da sacerdotisa, tenham que fazer este período de reflexão, porque essa transformação não vai ser fácil, mas vocês tendo esta análise, ponderando, refletindo, vocês vão conseguir transformar, talvez, superar os medos. Mas se eu for, realmente, eu vou ficar daqui a pouco longe da minha família, ficar longe de pessoas que eu amo. Vocês vão precisar, talvez, se transformar internamente, ter mais certeza após ter esse período de reflexão, de imobilidade, mas no sentido de
parar e refletir mesmo, ser racional, tentar superar os medos para se transformar e poder então tomar a decisão de vocês irem, sim, em busca, porque o universo está dizendo que é uma boa oportunidade, vai levar vocês a grandes conquistas, certo? Mas é dolorido, então precisa sim refletir, precisa sim pensar bem, analisar e tentar ter essa transformação interna para vocês irem buscar esse novo caminho de maneira mais tranquila em relação à decisão que vocês tomaram, certo? Acho que é de novo o que eu falei antes. A sacerdotisa está falando que precisa sim refletir bastante, tá? E aqui, ó, para ter essa transformação, não sair tomando uma decisão de maneira precipitada, mas o universo está te dizendo, se mova. Se mova, pode não ser tão fácil, mas vai ser algo muito importante na sua vida que vai trazer muitas conquistas. Bom, é isso. Quem gostou da leitura, considere, por favor, se inscrever no canal e até a próxima.